Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. O nosso próximo painel é com o senhor Anderson Santos e o Pedro Guilherme. E para bater um papo, eu gostaria também de chamar o moderador, o Anderson Alvarenga. Seja bem-vindo. Como é que tá? O palco é de vocês. Vocês podem sentar aqui, essa água é para vocês. Esse lado é de vocês, ainda ninguém tocou nesse lado. Fiquem à vontade. E podem começar o painel. Olá a todos, meu nome é Anderson Santos. Nós vamos agora dar início a uma apresentação falando um pouco da parte de infraestrutura, né? Em projetos BIM, e mostrar um pouco na prática como seria a utilização da metodologia BIM em projetos de infraestrutura. Então, a princípio, a gente sabe que está em evidência o termo BIM, mas a ideia nossa é passar num contexto geral como a gente pode aplicar a metodologia BIM dentro dos projetos de infraestrutura. Então, cadê o passador? Não te passaram? Tá aqui. Vamos lá. Só um minuto. Obrigado. Já foi higienizado, hein? Então, inicialmente, aqui tem um pouco sobre mim. Meu nome é Anderson Santos. Eu sou BIM Manager na X4B. É uma empresa de tecnologia e serviços e revenda hoje Autodesk. Minha formação, eu sou engenheiro agrimensor, tenho um MBA em gestão de projetos e venho implementando o BIM ao longo aí dos últimos anos em empresas de infraestrutura, mais especificamente na área rodoviária. Aqui tem alguns dos meus contatos, depois se vocês quiserem mandar alguma mensagem e tudo mais, estou à disposição de vocês. Então, só para a gente ter e visualizar aqui, com relação à metodologia BIM, eu sei que muitas das vezes a gente já ouviu esse termo e ele é até um pouco recorrente quando a gente pesquisa sobre a metodologia BIM, mas muitas das vezes algumas pessoas ainda não entendem, não sabem realmente o conceito do que se trata a metodologia BIM. Então, por isso que eu gosto de deixar esse slide, justamente para o pessoal ter esse entendimento e saber que o BIM é uma metodologia, Ele não é uma ferramenta, não é um software, ele é uma metodologia que envolve todo o ciclo de vida do empreendimento. Então, eu posso estar utilizando a metodologia desde a concepção do meu projeto até a operação e manutenção do mesmo. Então, a ideia da metodologia BIM é trazer para um ambiente virtual, em 3 dimensões, o modelo do projeto, como ele vai ser quando ele for executado. E ele vai trazer todas as informações necessárias para que possa ser executado e ter a operação e a manutenção daquele empreendimento. Então, a metodologia BIM, ela hoje está cada vez mais atual e sendo utilizada por grandes empresas, inclusive com até os órgãos federais, estaduais, já solicitando a utilização dessa metodologia. E aqui a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco de como a gente utiliza a metodologia em projetos de infraestrutura. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é até um ponto que eu sei que
num primeiro momento, gera um pouco de dúvida e muda um pouco do mindset, né? A gente tem que mudar o mindset com relação a quando a gente está falando de metodologia BIM. Então, eu tenho ali um exemplo onde eu tenho um projeto em BIM e projetos e BIM, porque eu quero deixar claro que são duas coisas distintas. Quando eu falo da metodologia BIM, eu estou projetando em BIM e não fazendo o projeto e depois fazendo o BIM. A ideia de quando a gente for elaborar o projeto, já utilize todos os recursos necessários e as boas práticas da utilização da metodologia BIM. E eu sei que nós estamos ainda num processo de transição, principalmente na área de infraestrutura, com relação à metodologia BIM, mas é bem interessante a gente ter ciência disso, porque na medida que eu vou elaborar meu projeto utilizando a metodologia BIM, ele já vai estar sendo modelado em 3 dimensões e as informações eu vou extrair desse modelo. E não o contrário, eu não vou primeiro elaborar o projeto da forma tradicional e depois modelar aquele projeto em 3 dimensões. Eu vou estar fazendo 2 trabalhos e possivelmente um terceiro momento, onde eu vou ter que revisitar aquele projeto 2D para poder atualizar com base nas inconsistências encontradas no momento que eu modelei. Então, só para deixar claro e o entendimento de todos, eu sei que no primeiro momento é difícil, a gente tem toda uma mudança aí de cultura para vencer, né? Uma maturidade a ser alcançada, mas a ideia é que nós façamos projetos em BIM. Tá? Então, quando a gente vou falar de projeto, ele vai ser o projeto utilizando a metodologia BIM. E não o contrário, não são coisas distintas. Tá, beleza? Então, só para a gente entender e os conceitos ficarem claros, até mesmo porque eu sei que para muitos é algo ainda incerto, que talvez não tenha ainda esse entendimento do que seria a utilização do BIM nos projetos de infraestrutura. E para que isso aconteça, nós temos alguns momentos-chave dentro do projeto de infraestrutura. Então, por exemplo, quando a gente fala do metodologia BIM, eu trago todo aquele ambiente que eu trabalhava antes apenas em 2D para um ambiente tridimensional. Então, a captura da realidade, a coleta de dados daquela área de interesse é de fundamental importância. E eu preciso modelar essas informações. Então, eu preciso carregar e alimentar o meu modelo com informações, seja elas topografia tradicional, aerolevantamento, drone, laser scanner, sensoramento remoto, dados GIS. Eu tenho que criar um ambiente virtual com todas essas informações para me dar subsídio para a elaboração do meu projeto utilizando a metodologia BIM. E aí, a gente pensa muito, mas tradicionalmente a gente carrega esses dados, utiliza esses dados, mas geralmente a gente utiliza no ambiente bidimensional. E como a gente está tratando do ambiente tridimensional, a gente tem que trazer essas informações para esse ambiente tridimensional com as informações atreladas a cada objeto. E aí, a partir disso, a gente elabora nosso projeto dentro do que preconiza a metodologia BIM. E aí, o que nós extraímos do modelo, né? Nós temos ali, por exemplo, as pranchas, que são os entregáveis do meu projeto, relatórios, quantidades, as análises daquele projeto, eu utilizo tudo no meu modelo. Então, eu extraio essas informações e utilizo o meu modelo para gerar esses entregáveis. Então, a ideia, quando a gente fala da metodologia BIM, é extrair essas informações direto do nosso modelo. A gente vai dar alguns exemplos aqui, e na sequência o Pedro Chaves também vai mostrar o trabalho que ele está desenvolvendo e que mostra justamente isso que a gente está falando para vocês. E aí, então, vai para a parte da execução do empreendimento. A gente, dentro da metodologia BIM, eu vou fazer todo o meu projeto das várias disciplinas e vou utilizar ela todo num único modelo, que nós chamamos de modelo federado. E aí eu posso utilizar vários outros softwares para poder realmente estar utilizando e verificando, fazendo a compatibilização, quantificando e tendo a segurança
de que aquele modelo realmente representa de forma fiel como vai ser executado aquele empreendimento. Só para mostrar um exemplo para vocês, eu tenho aqui uma tela onde eu mostro um padrão, uma característica técnica de um projeto rodoviário, baseado no Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais, do DENIT, onde eu trago essas informações e já insiro dentro do meu programa, para, na medida que eu for projetar, ele já trazer as verificações e as análises desse modelo com base nessas normas, nessas especificações. Então, quando a gente observa, na medida que eu estou elaborando o meu projeto, o software já vai me falando, já vai me alertando, falando que eu tenho que atender aquelas especificações e se tiver algo fora, se não atender aquilo que eu falei para ele que é padrão, ele vai sinalizar para mim e vai falar, opa, dá um minuto aí, você aqui, do que você falou que é o padrão, ele está fora. O que é que você vai fazer? Aí vem o projetista, vem a pessoa qualificada, com conhecimento técnico, para poder realmente trabalhar com esse projeto e da melhor forma possível para atender a especificação do cliente. O software auxilia e a metodologia BIM auxilia na elaboração desses projetos. Um outro ponto interessante que eu vou mostrar aqui para vocês é essa questão, por exemplo, de uma seção de pavimento. Então, hoje é muito comum a gente utiliza, por exemplo, o Civil 3D para fazer os projetos rodoviários. E ele, por padrão, ele já vem com algumas seções tipos configuradas. Muitas das vezes, essas seções não atendem à necessidade da entrega do cliente. Então, ali, por exemplo, eu tenho essa parte onde eu tenho a opção, dentro da metodologia BIM, dentro dos softwares que trabalha com objetos paramétricos, de criar esse objeto, de criar um objeto paramétrico que atenda às necessidades no meu projeto. Então, eu tenho ali um software, o Subassembly Composer, por exemplo, onde eu configuro a minha seção tipo para que realmente represente de forma fiel aquele pavimento que vai ser executado e como realmente o projeto de engenharia solicita para que realmente nós tenhamos, posteriormente, uma quantificação mais próxima da realidade, uma quantificação mais precisa do meu projeto. Então, aqui está mostrando esse exemplo. Isso é a aplicação dessa seção. Então, aplico essa seção dentro do meu projeto. Ali eu tenho um software de engenharia, onde eu estou modelando e elaborando esse projeto. No caso ali, o Civil 3D, só para a gente exemplificar. E, do outro lado, o software de gerenciamento e compatibilização, que seria o Navisworks, onde eu consigo ver o modelo realmente daquele pavimento, com todas as características que nós imputamos naquela seção tipo. Então, eu sei, por exemplo, que ali, qual é aquele elemento, qual é a extensão, qual o volume, e aí depois eu consigo extrair, né, e precificar esse objeto de acordo com os padrões que são entregues para os órgãos competentes responsáveis pelo aquele projeto. Então, a ideia é que a gente extraia essas informações direto do modelo e auxilie, né, a elaboração desses projetos. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, a gente, dentro da metodologia BIM, vocês vão até ver um pouco mais para frente aqui, falando um pouco mais da implementação e tudo mais, mas aqui a gente tem um exemplo de um fluxo de trabalho que a gente elaborou. Cada disciplina tem um fluxo parecido, de como nós vamos utilizar a metodologia BIM dentro daquela disciplina, no caso aqui, pavimento, onde eu tenho ali, desde dimensionamento, elaboração do projeto e a modelagem dessas camadas, coisa que a gente não fazia do método tradicional. E aqui, nesse ponto, ele tem essa característica da elaboração do projeto até a modelagem das camadas, é algo que, se a gente fizer tradicionalmente, até utilizando as ferramentas que temos disponíveis, muitas das vezes podem demorar um pouco mais. E a gente pode automatizar isso. Nós podemos, hoje nós temos diversas possibilidades de automatizar o processo de elaboração do nosso projeto e customizar como eu elaboro esse projeto. Nós temos, por exemplo, uma ferramenta hoje que vem junto com os principais softwares de engenharia e arquitetura,
que no caso é o Dynamo. Eu consigo customizar uma rotina com a linguagem de programação visual para que otimize o trabalho repetitivo que eu iria fazer, de cortar as camadas na região certa, com a espessura correta. Eu consigo otimizar isso utilizando o Dynamo. Aqui a gente vê um exemplo de como nós fizemos isso, utilizando essa solução, onde a gente utiliza a programação visual, né? E essa programação visual, ela é fácil de programar comparado ao método tradicional de programação, né? Que entra com linha de comando, código, um monte de coisa específica. Aqui não. Aqui a gente consegue, através das caixinhas, ir ligando cada nó, e ele vai programando e elaborando ali a rotina para você fazer o seu projeto. E aí nós temos a interação com os elementos do projeto, com o meu corredor, com minha superfície e tudo mais. E ele nos traz infinitas possibilidades de modelagem. Então, eu posso estar utilizando ali para fazer várias, utilizar o Dynamo para fazer várias coisas ali dentro do meu projeto, dentro do meu modelo. É hoje muito utilizado para, por exemplo, sinalização, drenagem. A gente já consegue trabalhar de forma efetiva com esses elementos dentro do meu projeto. E como é que eu vou utilizar? E para que eu tenho que modelar? Por que eu preciso desse projeto em 3D? O que é que eu vou ganhar com isso? E como nós vamos utilizar esse modelo em 3D? Então, porque muitas das vezes a gente faz todo aquele trabalho, modela, fica bonito, e aí depois não dá prosseguimento no processo, até mesmo por talvez falta de conhecimento ou coisa do tipo. E a ideia é realmente a gente mostrar as possibilidades que nós podemos utilizar com os modelos dentro da metodologia BIM, como o projeto utilizando a metodologia BIM. Então, eu tenho aqui a parte da compatibilização do projeto, onde eu garanto que esse projeto realmente está compatível entre todas as disciplinas. Eu tenho a parte da extração da quantidade e relatórios, isso de forma mais automática. Lógico, não é só apertar um botão, a gente tem todo um trabalho ali de configurar os templates, configurar os elementos para que realmente a gente possa extrair o melhor e de forma mais rápida e mais precisa esses dados. Eu tenho ali a parte da modelagem 4D e 5D, inclusive até o ministro Tarcísio comentou sobre isso ontem, de forma bem assertiva com relação a isso. E eu posso utilizar também a metodologia ali a partir do as-built, onde eu retroalimento esse modelo com as informações de como foi executado. Eu trabalho com esses projetos de forma colaborativa, então, diversas pessoas de diversas disciplinas podem estar trabalhando dentro do mesmo projeto de forma simultânea, dentro do mesmo projeto, não necessariamente dentro do mesmo arquivo, para ficar claro, mas dentro do mesmo projeto. E eu tenho todo um controle de versionamento, garantia realmente de que eu estou com um projeto mais atual. Então, tudo isso utilizando a metodologia BIM e os recursos que ela oferece. Então, só para exemplificar aqui para vocês, eu tenho essa tela, onde eu consigo falar para o software que eu quero, por exemplo, verificar se há algum conflito entre uma disciplina e outra, por exemplo, sinalização e drenagem, e o software vai gerar um relatório para mim e vai aparecer isso aí na tela, mostrando que houve uma identificação de uma interferência, um conflito entre as disciplinas, e aí a gente volta com essa informação para o projeto, atualiza e roda novamente para ver se foi compatibilizado essas informações. Isso é só um dos recursos que pode ser utilizado dentro desse processo. A extração de quantidade direto do modelo, então eu não preciso ali pegar aqueles dados, ficar desenhando, procurando a área, anotando, colocando uma planilha do Excel para depois calcular, por exemplo, um volume. Aqui não. A ideia é que ele trabalhe, o software, poupe um serviço grande nosso, que é essa parte mais rotineira e braçal. Desde que ele já esteja configurado e todas as características bem definidas, eu consigo extrair ali, de forma rápida, algumas informações direto do meu modelo. E aí, para chegar nesse ponto, lógico, tem todo um trabalho ali de amadurecimento das pessoas que estão envolvidas no projeto e da utilização das ferramentas para que realmente nós alcançamos e tenhamos êxito na utilização da metodologia. E aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho um modelo
onde é um modelo até pequeno, relativamente pequeno, porém, eu tenho várias disciplinas aqui modeladas, onde eu consigo verificar as questões de quantidades, extrair as pranchas, extrair ali as vistas, as seções. Eu consigo associar o cronograma do meu projeto, aí entra a modelagem 4D, dentro, né, daquele modelo e associar cada objeto modelado dentro de um item, dentro de uma linha, dentro de uma atividade do meu cronograma. E aí, à medida que ele vai passando o tempo, de acordo com o que foi planejado, ele vai modelando e mostrando a execução desse projeto dentro daquilo que foi planejado. E aí, no momento oportuno para a gente analisar e verificar se realmente aquilo que nós estamos pensando que seria a melhor forma de executar aquele projeto, se realmente vai atender à necessidade específica desse empreendimento. Então, é uma oportunidade que a gente pode estar utilizando, e é ideal que nós utilizamos isso para que realmente nós obtenhamos sucesso na adoção da metodologia BIM. Então, aqui a gente consegue visualizar o modelo dentro do Navisworks, com todas essas características, inclusive com quantidades, os clash, relatório de clash e tudo mais. Então, só para ilustrar para vocês, dentro desse projeto, o que foi elaborado foi a topografia, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que modelar todas as informações, geotecnia, geometria, pavimento, terraplanagem, drenagem, sinalização e segurança viária. Tem tudo isso dentro desse modelo e foi utilizado o Civil 3D para a elaboração desses projetos, inclusive utilizando as boas práticas da adoção da metodologia BIM. As estruturas, a obra de arte, foi utilizado o software Revit, gerenciamento e coordenação desse projeto utilizando os Navisworks e a apresentação do modelo em 3D para finalizar essa imagem bonita aí que vocês estão vendo. Nós utilizamos o InfraWorks para poder realmente apresentar isso para o cliente e ele ver como realmente vai ficar aquele empreendimento após executado. Então, basicamente, a ideia que eu queria passar para vocês, né, com relação à metodologia BIM e as possibilidades que nós podemos utilizar isso na prática, são essas. E aí eu tenho, né, aqui uma imagem onde mostra a consolidação desse projeto, né, no modelo federado, com todas essas disciplinas num único ambiente. Então, do lado esquerdo eu tenho ali, por exemplo, o InfraWorks, e do lado direito eu tenho o Navisworks, onde eu consigo visualizar e ver todas essas disciplinas modeladas e com todas as informações necessárias para a execução e quantificação desses projetos. Então, basicamente, era isso que eu tenho para falar. Meu muito obrigado por estar aqui, né, ter esse convite de passar um pouco desse conhecimento para vocês. Ali, depois, quem quiser entrar em contato, pode ficar à disposição. Espero que tenha gostado. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Pedro Chaves, que ele também vai falar um pouco da utilização da metodologia BIM, especificamente nas obras de artes especiais. Valeu, muito obrigado. Boa tarde, Paving. Cara, que aula, hein? Que aula do Anderson. Bom, vou apresentar para vocês também, dar continuidade na fala do Anderson. Antes de tudo, agradecer a este evento, a organização que está incrível, algo totalmente diferente do que eu estou habituado em momentos de palestra. E confesso que já estou animado para o ano de 2021, poder ter a oportunidade de estar com vocês. Então, eu passo o meu abraço para o Guilherme e peço que o Guilherme distribua a todos os colaboradores, que realmente o evento está incrível, impecável, cuidado em todos os detalhes. Bom, eu sou arquiteto Pedro Chaves e 3 coisas a destacar ao meu respeito é que eu ajudei a implementar o ProArt, né, que já foi dito ontem. É o projeto piloto BIM-BR do Brasil, uma referência em obra de arte especial. Hoje eu ocupo a cadeira da BNT CE 134 como líder do subgrupo de obra de arte para o sistema de classificação e também nas horas vagas sou professor de OAI BIM. Eu sou BIM Manager na empresa Engemap. É um grupo que nasceu aqui de São Paulo, nasceu com a referência em aerolevantamento, ainda é uma empresa referência nessa área, e à medida que ela foi crescendo, já tem 30 anos de tradição, à medida que ela foi crescendo, ela foi expandindo no mercado. E hoje a gente tem uma frente na parte de infraestrutura. E isso nos deu a oportunidade de, então, trabalhar com o dito ProArt, que é o Programa de Manutenção e Reabilitação de Obra de Arte Especial. Ficou sobre nossa tutela, responsabilidade, o gerenciamento de mais de 8.000 obras de arte especial espalhadas por todo o território brasileiro.
Dessas, nós fizemos 60 obras em reabilitação, reforço e alargamento, o que deu aproximadamente aí 70 mil metros quadrados de obra de arte especial, ponte, viaduto e passarelas em BIM. Então, esse é o nosso primeiro case. Também temos um segundo case, que está em desenvolvimento para 2021, na parte do modal ferroviário, onde em 2021 faremos a entrega de mais de 40 mil metros quadrados de tabuleiro de obra de arte especial ferroviária. A apresentação ela vai ser baseada nesses 3 pilares: a aplicação do BIM em obra de arte especial, a aquisição de dados e as considerações finais. Vale ressaltar que na aplicação de BIM OAE, eu vou falar um pouquinho também sobre o decreto 10.306, assinado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, e, dentre outras autoridades também, o nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. Bom, sobre a aplicação, serei breve, mas falarei de vários cases, ao total 6 cases, para mostrar como o mercado está se comportando sobre essa metodologia. Então, falarei de álbum, ponte rodoviária e ponte ferroviária. Bom, começando pelo álbum de projeto tipo de dispositivo de drenagem do DENIT, que foi publicado em 2006, e o objetivo do álbum é muito simples, é você uniformizar e padronizar esse tipo de projeto. Ele foi feito em 2006 e, alguns anos atrás, através de uma diretoria do DENIT, ele foi traduzido para o ambiente BIM. Nesse vídeo vocês podem acompanhar essa tradução e olha os benefícios, né? A gente tem a etapa de automação, agilidade, integração GIS mais BIM. É muito prático, muito fácil a alteração dos elementos. Eu posso pegar um bueiro duplo, passar para um bueiro simples, mudar a sua viscosidade e tudo que está envolto dele altera também. Seu volume de concreto, o ciclo, todas as tabelas e a documentação. Avançando, nós temos esse projeto aí, eu tenho um carinho especial, pude participar dele, que é o álbum tipo de passarelas do DENIT, que saiu em abril de 2020. Bom, vou contar um pouquinho a história desse projeto. Foi um desafio muito grande, conduzido pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, e pelo servidor Calazans, Rogério Calazans, e ele tomou isso como uma missão, que era resolver um gargalo que nós temos de passarelas no país. Então, ele fez essa proposta ao nosso time e tínhamos a primeira questão. Bom, passarela no país. Primeiro problema que nós tínhamos, topografia, as condições topográficas. Segundo problema, a gente tem vários gabaritos, várias disposições de rodovia. Refletindo muito, tratamos isso com modulação, tanto de acesso quanto da estrutura de passagem do ponto A ao ponto B. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, esse acesso em concreto, ele tem uma modulação de 3,20 metros, a sua altura é menor, até 8 metros, variando de 80 a 80 centímetros, baseado na norma 9050 de acessibilidade também. E essa passarela que vocês estão enxergando na tela é uma passarela metálica que também tem modulação de 15 metros até 35 metros, variando de 5 em 5. No próximo slide, tem um vídeo demonstrando um pouco o que eu falei sobre esse desafio, né? Então, perceba que no primeiro vídeo, a gente vence as questões topográficas, e no segundo vídeo, a gente vence questões de alargamento da pista. Bom, esse foi um projeto diferente do álbum de OAC. Ele já nasceu no ambiente BIM, e a gente percebeu uma série de benefícios. O principal deles, a percepção de alguns itens em 2D, que a gente não conseguia enxergar, e a partir do Clash Detection e da visualização 3D, a gente previu problemas que aconteceriam em obra e já resolveu em ambiente virtual. Ou seja, a gente ensaiou essa obra antes que ela fosse executada em ambiente virtual e trouxe economicidade, agilidade e todos os ganhos aí para o setor público e para a população. Quem tiver oportunidade em casa, está disponibilizado um QR Code, basta colocar na tela aí o celular e vocês vão acessar uma imagem dessa passarela. Qual que é o objetivo? Eu sou técnico, entendo o que é uma documentação técnica, mas a gente se sensibilizou com o leigo, a população, aquele que não compreende aquilo que está descrito. Então, a gente usou esse recurso visual para que todos pudessem enxergar o que seria essa passarela. Eu vou passar aqui um pequeno vídeo. Quem está no computador teria essa visualização. Quem está no celular também tem essa visualização de maneira muito fácil,
prática, tá? E aí, acessando o QR Code, vocês vão ter um link. Esse link ele pode ser disponibilizado, WhatsApp, Instagram, Messenger, o que for. Ele é democrático, né? E fácil distribuição. Então, você consegue perceber alguns detalhes da passarela, algumas tomadas de decisão, onde estão os pontos de conexão. O objetivo era imergir a população, as pessoas que não são técnicas, na tomada de decisão desse empreendimento. Acabando os álbuns, agora eu vou falar sobre ponte rodoviária. Vamos lá? Antes de você falar, tem pergunta aqui para vocês. Bacana. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Ó, a pergunta é assim. A pergunta é do Franklin Moraes Alcântara. E a pergunta é: minha dúvida é em relação à disciplina de pavimentação. Gostaria de saber se há a possibilidade da utilização do Civil 3D para diagramação de placas de pavimento rígido, ou se a implantação dessa disciplina em modelo BIM se dá através da volumetria e definição de camadas através da assemblies. Ó, pergunta boa, né? Pergunta boa, longa, Muito boa. você pode pedir para eu repetir, eu Não, repito para você poder ter a Eu resposta. até entendi. A questão é o seguinte, eu posso estar utilizando... eu primeiro vou ter que criar uma seção tipo específica para esse tipo de pavimento, e aí eu vou utilizar, sim, o Subassembly Composer. E aí depois, para mim poder fazer a diagramação da estruturação das placas ao longo da minha rodovia, talvez é mais interessante utilizar o recurso também no Dynamo, como a gente mostrou ali naquele exemplo daquele fluxo de trabalho que nós fizemos. Então, você consegue associar essas duas ferramentas e ele vai conseguir te dar um retorno daquilo que você, eu acho que está esperando. Então, basicamente, primeiro você vai ter que ter uma subassembly customizada para atender aquela característica do seu projeto. E segundo, para você realmente separar, dividir. Você até pode fazer isso no corredor, mas dependendo do tamanho da sua rodovia, vai ficar muito grande, muito trabalhoso e tudo mais. E aí você pode utilizar do advento do Dynamo para criar uma rotina para facilitar seu processo nessa questão. Muito bom. Pergunta do Franklin está respondida. Agora pode continuar a sua apresentação lá, as perguntas estão chegando. Maravilha, eu vou trazendo as perguntas aqui para vocês. Excelente. Pessoal, então continuando com ponte rodoviária, nós temos o primeiro case, ponte sobre o Rio Dois Irmãos, Rio Grande do Norte, e é dele que eu vou falar sobre o decreto. Como o mercado está respondendo em relação ao decreto. Então, no artigo 4, há a necessidade de 4 itens, começando por modelo. Hoje nós estruturamos o modelo, basicamente é o template, né, que conhecido no ambiente BIM, onde tem toda a estruturação, tanto de documentação, tanto de elementos principais de uma obra de arte especial, como transversina, longarina e suas várias tipologias. Temos também a parte de documentação gráfica. Esse, em especial, deu um trabalho, foi uma situação onde estudamos intensamente como era feita a representação, quais eram os padrões do DENIT, quais eram os padrões de mercado, para que a gente tivesse um controle de informação, principalmente quando eu estou querendo representar algo. Quando eu estou fazendo uma seção transversal, eu tenho condições e características diferentes de uma seção longitudinal. Então, a gente imputou essas informações dentro desse template, dentro dessa parte de documentação gráfica, para que fique uma receitinha de bolo perfeita, é só utilizar. Se torna mais difícil não utilizar do que utilizar. Então, a gente venceu essa etapa também. A detecção de conflitos, nós temos 2 viés, né? A gente pode trabalhar tanto com Navisworks, com nível de criticidade, mas nós vamos mostrar que isso é mais uma relação de software, onde a gente passa nesse pequeno vídeo um exemplo onde um empreendimento está com detecção de conflito, tem elementos se encostando, e isso gera um erro na quantificação, consequentemente, um erro na orçamentação. Então, na etapa de trabalho, a gente definiu etapas para fazer esse controle de qualidade e está transferindo esse conhecimento para os nossos clientes. E, por último, a etapa de quantitativo. O quantitativo no BIM é uma vantagem ou uma desvantagem, depende da sua ótica. Desvantagem para aquele profissional que gosta de dar o jeitinho, né? Quando a gente está falando de BIM, a gente não consegue muito dar esse jeitinho. Então, ele reflete, de fato, o que foi modelado. O que é a grande vantagem, o seu modelo fica preciso, coerente, e a gente já fez uma estruturação onde a gente consegue extrair tudo do modelo. Avançando aqui, já um outro case de ponte rodoviária, um caso muito, muito específico. Esse empreendimento estava na área urbana, no perímetro urbano,
e tinha uma questão midiática envolvendo ele também. A população estava bastante agitada com as condições desse empreendimento, a mídia estava também bastante agitada, e a gente fez uma representação gráfica para melhor entendimento da nossa proposta e das ações do departamento para melhoria daquele empreendimento. Vou deixar um vídeo com vocês. Então, essa situação atual do empreendimento. Percebo que na primeira imagem havia uma condição de circulação de pedestres muito intensa, gerando um grande risco para a população de acidentes. Então a gente fez a proposta tanto de um passeio como de uma ciclofaixa, ó, percebam. E ficaria essa proposta, trazendo mais segurança, também com essa proposta que ali é uma visão superior, né? A gente fez o reforço, nós fizemos a proposta de alargamento, baseada na norma, nas condições novas de trem tipo. E basicamente são recursos que o BIM te dá à medida que você faz a base, né, que é um bom cálculo estrutural, uma boa representação gráfica. O BIM, como cereja do bolo, ele te permite expressar isso de uma maneira visual para que pessoas leigas nesse setor consigam compreender melhor. Agora falando dos cases ferroviários. Começando por esse empreendimento, foi um desafio técnico muito grande, uma ponte ferroviária de 1,5 km. Nós tivemos duas soluções estruturais, que seriam a modulação a cada 30 metros, com vigas pré-moldadas, e uma seção caixão ali no vão do rio, porque esse vão ele tinha aproximadamente 285 metros para ser vencido. Então, utilizamos a viga caixão, foi uma proposta técnica muito ousada, com difícil acesso ao conteúdo ou tipologia parecida desse empreendimento. E nesse caso foi um case diferente. Aquele caso, o nosso cliente era a população, para que eles entendessem, era a mídia. Nesse caso, era o próprio cliente, para ele entender o que nós estávamos expressando como solução estrutural. E o segundo case aqui da ponte ferroviária, esse case é onde vocês vão perceber que no vídeo, rapidamente, a gente consegue fazer um lançamento de uma ponte ferroviária através do software InfraWorks. Tem toda uma metodologia por trás, está um trabalho árduo para que em 1 minuto, estou até exagerando, porque em 30 segundos a gente consegue fazer esse lançamento desse empreendimento, mas existe um trabalho árduo antes dessa etapa, uma padronização, para que a gente consiga expressar esse empreendimento de maneira rápida, prática e fácil. Além disso, a gente tem a oportunidade, nessa situação, para esse cliente, mostrar as condições dessa estrutura com pré-moldada ou com uso de viga mista. E aí nós temos um resultado muito interessante, que é uma quantificação responsiva. Eu vou falar aqui, eu vou ser ousado, falar que em 3 minutos o cliente ele consegue ter um resultado palpável de quanto esse empreendimento vai custar. Mas vale ressaltar, 3 minutos que duraram meses de trabalho árduo, intenso, para que a gente chegasse nesse resultado. Aqui é um segundo caso, muito bem explicado pelo Anderson Santos, que é a questão do modelo federado, onde a gente está integrando todas as disciplinas e profissionais conversando entre si para ver questões de conflitos entre geométrico, obra de arte especial, OAC. Esse é um fluxo de trabalho que a gente tem adotado para melhor previsão do empreendimento e menor risco de falha humana, né? Ou de não entendimento entre as disciplinas. E para isso entrou um item muito importante, o famoso IFC, que é um formato de dado para intercâmbio de informação. É muito importante ressaltar nesse ponto aqui que os elementos, a parte geométrica, ela representa apenas 20% da informação do modelo. Então, estou falando da minha seção, do meu tabuleiro, estou falando do meu pilar, isso é apenas 20% da informação que eu posso imputar dentro do meu modelo. Quando eu falo do FCK e outras informações, são dados não gráficos que eu posso estar alimentando no database e posso tratar da maneira que eu quiser e como bem entender. Então, a gente precisa desse recurso, principalmente nesse fluxo diferente, ponte ferroviária, para que haja uma transição nas informações. Principalmente porque estamos usando um software de modelagem para modelagem, detalhamento e acabamento, e estamos usando um outro software de uma outra plataforma para fazer a parte orçamentária. Então, foi muito importante o entendimento e aplicabilidade do IFC. E aí, no vídeo, passa um pouquinho essa demonstração. Então, eu tenho o empreendimento
acabado, a gente seguiu aquele fluxo do InfraWorks. Rapidamente fizemos um lançamento. Fizemos um detalhamento dentro do Revit. Do Revit passamos para outro software da parte orçamentária. Também em questão de, vou chutar aqui alto, 1 hora a gente consegue ter uma orçamentação precisa sobre esse empreendimento. Vale ressaltar também, é algo que demora para ser implementado. Depois que ele é difundido, fica realmente bastante eficaz e rápido para as empresas. Acabando os cases, vou falar de um caso muito interessante da aquisição de dados. E o porquê disso? A terceira fase do decreto, ela solicita o gerenciamento e manutenção dos empreendimentos. E a gente fez um estudo muito interessante em 3 empreendimentos na Paraíba, utilizando essa série de equipamentos. Estação total, drone com gimbal 180 graus para inspeção, baseado no DNIT 10 Pro. Esse foi o empreendimento que nós trabalhamos, ele é datado da década de 50, ou seja, naturalmente ele tem um estreitamento no empreendimento, a largura do tabuleiro é de apenas 6 metros. Percebam ali que quando passa um veículo, mesmo veículo não tão pesado como caminhão e ônibus, é necessário parar o tráfego, gerando um grande risco ali para a população. Nós fizemos um estudo do processo tradicional. O que é o processo tradicional? Nós temos o projeto executivo em mãos, trabalhamos com esse projeto executivo e vamos fazer a proposta de reforço, reabilitação e alargamento desse empreendimento. E a gente, com o laser scanner, fez uma subtração do que não é visível, porque o laser scanner não vai pegar o que não é visível, e fizemos um sombreamento entre a nuvem de pontos, o que está construído, o as-built e o projeto executivo. E chegamos nesse resultado. Eu vou pedir que vocês fiquem atentos só no último dado, que é o total, a diferença. A nuvem de pontos, que é o as-built, deu uma diferença de 124 metros cúbicos de concreto a mais. Isso hoje representa 3 a 5% do custo da obra. Então, a gente percebeu que o projeto ele foi mais parrudo, isso tem efeitos na hora de você fazer um cálculo estrutural para reforço e alargamento. Avançando, esse aqui são os dados que obtivemos, né? Primeiro, a nuvem de pontos numa área de 450 por 250, e perceba que na figura de cima, nós temos o detalhe também. Ali é uma patologia, desplacamento, concreto desagregando, e a gente consegue, através de uma trena virtual, se necessário, fazer a medição e o acompanhamento do avanço dessa patologia. E, por fim, para fechar, as considerações finais. São 2 pontos. Primeiro ponto, roadmap. Temos 3 fases. Eu tenho uma crença muito forte que o mercado ele já consegue superar a primeira fase. Modelo, solicitado pelo decreto. Modelo, detecção de conflitos, quantitativos e documentação. A segunda fase, eu e minha empresa estamos trabalhando para poder vencer também. E a terceira fase é o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, da etapa de gerenciamento e manutenção. Vale ressaltar que o BIM ele é muito profundo. E a consciência que eu tenho de que a gente vence é algo mais simples. Então, o mercado está preparado, é muito importante a união e a comunicação do setor para que isso realmente alavanque de maneira rápida e eficaz. E, por fim, as vantagens, eu tive que dar uma enxugada nesse slide, porque eram muitas vantagens identificadas e comprovadas. Eu fiquei com 3 em cada caso. Primeiro, a rodoviária. Melhor entendimento global, tanto da equipe quanto do cliente, sobre aquele empreendimento feito. Segundo, é uma consequência, ciclo de aprovação mais rápido do cliente, ou seja, ele entendeu melhor, com certeza ele vai aprovar muito mais rápido. A terceira, melhor controle de previsão de custo. No caso 2, aumento de soluções de projeto, a gente está eficiente, rápido, permitindo que tenhamos tempo para propor outras soluções. A quantificação responsiva, rápida também, e uma etapa inicial de projeto muito mais detalhada. E o esperado ali, que é o de baixo, a gente está esperando, porque não foi executado esses empreendimentos, que foi uma pesquisa da McGraw-Hill Construction na França, Alemanha e Reino Unido, em 2010, que é reduzir o conflito durante a construção em 59%, reduzir mudanças durante a construção em 56%. São números absurdos aí, e eu tenho convicção também que a gente consegue chegar lá. Espero poder contar para vocês em um próximo evento sobre isso. É isso, muito obrigado. Espera aí, tem mais pergunta para vocês. Opa. Como assim você vai falar muito obrigado, vai embora sem me dar tchau? Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro. Tem mais pergunta aqui para vocês. Olha só. Num segmento de rodovia extenso, por exemplo, 20 quilômetros, de quantos em quantos quilômetros vocês recomendam
o particionamento do modelo BIM? Pode. Quero responder também, mas é importante o Anderson falar sobre isso. A gente está com um case muito interessante, estamos com 425 quilômetros de obra ferroviária, algo assustador, é muito grande, e a gente está fazendo particionamento a cada 12 quilômetros. Mas houve estudo de TI para viabilizar isso, tá? Às vezes vai ser necessário menos, né, por conta dos equipamentos, e isso quem vai ditar de fato é os equipamentos que a empresa tem à disposição. Maravilha! Só para complementar, é importante também, igual, né, o Pedro comentou, primeiro saber como é que é o equipamento que você possui, mas realmente dependendo do tipo até da topografia que você recebe, hoje a gente tem dados de laser scanner que traz uma quantidade muito grande de informação. Então, se você reparticionar esse projeto, esse modelo em 2, por exemplo, a cada 10 quilômetros, fica bem mais fácil você trabalhar e, além disso, também trabalhar com recursos de data shortcut, por exemplo, que tem dentro do Civil 3D e o work sharing que tem dentro do Revit, por exemplo, e você consegue estar trabalhando aí e reparticionando esse arquivo de forma que ele vai fazer apenas um link externo com esses dados e não vai pesar tanto o seu modelo, né? Então, só para complementar a informação. Maravilha. Bom, obrigado pela participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui no palco da Paving. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente se vê em breve.
A Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.